Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora elevar os nossos pensamentos até o nosso querido Pai do céu, agradecendo a Ele pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação. Obrigada, meu Pai, por todas as graças e bênçãos, por todos os dons, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Obrigado por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para o estudo das suas palavras de vida eterna. Que tenhamos, Pai, bastante sensibilidade e sabedoria para compreendermos os ensinamentos de hoje. Que o Senhor possa nos tocar o coração, a mente, para que tenhamos uma visão mais ampla do que for tratado hoje no nosso estudo. Pai querido, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e de toda má influência. Que o Senhor possa nos guardar em sua santa mão, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o nosso estudo de hoje é sobre o pensamento. Muita gente vai dizer assim, sobre o pensamento, mas isso é importante? Né? É muito importante. Então nós vamos começar com uma mensagem do André Luiz, que está no livro Nosso Lar. Ele diz assim: o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Então, é para que a gente reflita que espécie de pensamento nós estamos cultivando, né? Que gênero de visão, de imagens a nossa mente tem prazer em acalentar? É preciso refletir sobre isso, né? Dizem os estudiosos que durante o dia nós temos 95 mil pensamentos. Não me perguntem como é que eles contaram, que eu não faço a menor ideia. Não é? Porém, isso foi um estudo. 95 mil pensamentos. 90 mil desses pensamentos, nas pessoas normais, são negativos. Olha isso, gente. 90 de 95 pensamentos são negativos. E nas pessoas que têm algum transtorno depressivo, aí então os 95 mil são todos negativos, né? Então, veja aí que as pessoas consideradas normais, olha que é muita coisa, 90 mil pensamentos negativos. E a gente não se dá conta disso, não é? Então, infelizmente, é isso aí. E o nosso país, o Brasil, ele é o número 1 em transtorno de ansiedade, olha só. E está entre os 5 países com o maior número de casos de depressão.
E aí a gente pergunta, por que será? Os pensamentos, com certeza, né? São os pensamentos mal educados. Os pensamentos mal educados, né? Levam a pessoa, olha aí, 90 de 95 mil, tudo negativo os pensamentos. Olha que horror. É muita coisa. Então, a gente tem o quê? Que procurar disciplinar os pensamentos da gente, educar os nossos pensamentos, para tentar reverter esse quadro, não é mesmo? Porque é assustador esses números, né? São alarmantes, não é mesmo? Vários fatores podem causar a ansiedade, a depressão, mas o principal fator é o pensamento negativo. Olha só, é o pensamento negativo. Então, nós precisamos aprender a domar os nossos pensamentos. Nós não nos damos conta do que pensamos, não é mesmo? Quando a gente viu, já pensou, tudo tão rápido, é um piscar de olhos, já pensou. Mas nós nunca paramos para analisar que tipo de pensamento a gente vem tendo durante o dia. É preciso fazer essa análise, né? Para percebermos, temos mais negativos, menos, como é que vem esse pensamento? Como é que surge? O que leva esse pensamento? Precisamos ter cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente lê. Isso tudo influencia. Tem gente que levanta pela manhã, nem faz uma prece, pula da cama, corre, vai tomar o seu café da manhã com a televisão ligada ou com o smartphone na mão, no notícias, ali vendo notícias. E se a gente for parar para analisar, mais da metade das notícias são ruins, né? E a criatura vai o quê? Vai digerindo aquilo ali junto com o alimento, que ela está tomando café da manhã, já vai aí a energia negativa junto, né? Aí quando chega na rua, depois de ter visto tantas notícias de violência, de coisas assim, a pessoa fica, ai, mas e agora? Meu filho foi para a escola, é perigoso. Ai, minha esposa tem que ir não sei aonde. Ai, será que ela vai ser assaltada? Por que será que a criatura ficou com esses pensamentos todos negativos? Porque ela já não vigia, não fez uma prece para se ligar com a espiritualidade mais alta, e ainda por cima vai o quê? Vai digerir notícias ruins, né? O pensamento que já não é muito elevado, não é mesmo? Então a gente tem que domar os nossos pensamentos, como se doma um cavalo selvagem. Se você soltar um cavalo selvagem, ele vai para onde ele quiser, ele sai desgovernado que nem um doido. E o pensamento mal educado é desse jeito. É como um cavalo selvagem, sai desgovernado e ninguém domina, ninguém controla. Agora, o pensamento disciplinado, educado, é como um cavalo que já foi domado. Ele é dócil, ele vai no caminho que você direcionar ele. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que domar os nossos pensamentos, né? Por isso que Jesus falou que a gente precisava vigiar. Não foi à toa que ele falou isso, né? Porque o pensamento é algo muito rápido. Quando a criatura percebe, já pensou mal. E aí, se ela não
coloca um freio naquilo, ela cada vez vai pensando pior, né? Vai pensando cada vez mais em coisas ruins e assim vai. Isso não é nada bom, né? Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico, o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Olha só, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, olha aí, dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai Criador. Então, um dia nós vamos ser um com Deus, como Jesus é. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Um em quê? Em pensamento, em vibração. Nós ainda não sabemos vibrar, né? Mais alto, a gente vibra lá embaixo no pé. E olhe lá se não for no subsolo. Né? Infelizmente. E a gente precisa reverter isso. É muito sério. Né? O pensamento é uma força que determina, que estabelece, que transforma, que edifica, que destrói, que reconstrói. Olha só. Né? É lembrar que o universo é regido por quem? Pelo pensamento de Deus. Não é mesmo? E o pensamento do Pai, ele vai se projetando no espaço e vai o quê? Criando os germes dos seres e dos mundos. Pelo pensamento o Pai cria. E nós, sendo filhos do Pai, o nosso pensamento é parte fundamental que herdamos dele. Nós herdamos, o nosso pensamento é uma herança do Criador. Né? Ele tem origem, nosso pensamento tem origem em Deus. É um atributo do nosso espírito, não é do corpo. O corpo é o cérebro. Pensamento é atributo do espírito, porque a linguagem dos espíritos se dá pelo pensamento, não é pela fala articulada como dos encarnados, né? É pelo pensamento. Então, eu vou ler uma mensagem que está no livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, que ele nos diz o seguinte: interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, né? A constituir-se no vasto oceano de forças mental em que os poderes do espírito se manifestam. Então nós estamos inseridos num oceano de energia. E é nesse oceano que o nosso pensamento, que também é energia, ele se desloca e vai por distâncias infinitas, né? Por isso que muita gente pergunta: mas como que a gente se comunica pelo pensamento com um ser querido que já desencarnou? A gente pensa nele e ele vai receber esse pensamento? Vai. É a sintonia. E não tem distância para o pensamento, ele viaja, universo afora, né? Então, o pensamento, ele é algo muito mais sério do que a gente imagina. Quando fala em pensar ou pensamento, a pessoa fala: uma coisinha simples. Não é, não. É algo muito complexo e importante, tá certo? Ele tem poder, o pensamento tem poder.
e tem força. Não é assim que muita gente fala, é a força do pensamento. E é a força do pensamento. E é a linguagem dos espíritos superiores, que a gente fala, a língua dos anjos. A língua dos anjos é o pensamento. Né? Então, Allan Kardec diz o seguinte, que o pensamento para o espírito é o que as mãos são para o corpo. Por quê? Porque as mãos manipulam coisas e o nosso pensamento manipula fluidos. Cria, manipula, né, fluidos, pensamento. E as mãos, coisas. Certo? Então ele fez essa analogia. Então, nós conseguimos construir e destruir com o nosso pensamento. Devemos policiar os pensamentos. Eles atuam no corpo físico, criando doenças quando são negativos, mas eles também produzem cura quando são positivos. Olha aí. Por isso Jesus disse, o que eu faço vocês também podem fazer e muito mais. Depende do nosso pensamento. Nós não sabemos ainda pensar elevadamente, né? Então o pensamento sombrio, ele adoece um corpo que está são e piora um corpo que já está enfermo. Então, olha aí quanto problema vamos evitar vigiando melhor esses pensamentos. Não é verdade? O pensamento é uma energia poderosa que pode operar o universo afora, não é? Ele se propaga no oceano de energias em que nós estamos inseridos. Pensamento tem vida. Se nós conseguirmos manter esse pensamento positivo sem interromper, ele acaba se materializando. Então, se você conseguisse manter um pensamento positivo ali constante, aquilo que você está pensando acabaria por se realizar. Olha a força do pensamento. Mas hoje a gente pensa o contrário, né? Por isso que dá tudo errado. A gente mantém o pensamento constante, mas negativamente, não é? Pensando em algo ruim. Acontece, só que acontece o ruim. Poderíamos reverter isto, pensando constantemente no bem. Aí sim, né? Nós vamos buscar criar uma vida melhor se nós conseguirmos renovar os pensamentos, porque a existência em qualquer parte será segundo o que nós pensarmos. Olha aí. Nós somos o que pensamos. Né? Nossa vida é reflexo do que nós pensamos. Então, o pensamento é uma força viva que influencia e é influenciado. Não é mesmo? Então, nós estamos passíveis de ser influenciados pelo bem ou pelo mal. Depende da faixa vibratória do pensamento que nós temos. Pelo pensar, eu posso atrair bons espíritos para o meu lado, e pelo mal pensar, eu posso atrair maus espíritos para o meu lado. E quando a criatura atrai espíritos baixos, espíritos inferiores, ela vai ficando cada vez mais para baixo. Certo? Vai ficando cada vez mais depressivo. E quem atraiu? Ela mesma, com o pensamento negativo. Ela atraiu espíritos que pensam negativamente também. Né? Não tem dias que a gente está para baixo, a gente está triste e aí vai ficando cada vez pior. Agora, se a gente ora, se a gente busca um livro com uma mensagem edificante,
ou uma música que é uma oração, a gente não reverte o quadro? Reverte. Mas infelizmente muitas vezes a gente deixa aquela tristeza crescer e começa a pensar cada vez mais para baixo. Vai desanimando, vai pensando negativamente, e depois é difícil sair daquele nível inferior que nós nos colocamos com os pensamentos negativos, né? Por isso Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. Então a gente vai atrair os espíritos afins. Então nós travamos uma luta difícil dentro de nós mesmos, não é? Porque a gente fica lá naquela guerra, tem hora que você pensa positivamente, vem um pensamento negativo e depois vem um bom e fica ali. Quem é aquela como que chama aquilo de braço? Queda de braço. Fica uma queda de braço ali, aquela luta ali, para ver quem que ganha, né? E aí a gente até brinca que o nosso pensamento, por ainda não ser totalmente equilibrado, fica nessa luta aí de altos e baixos, a gente brinca que temos o pensamento bipolar, né? O pensamento que uma hora está lá em cima, depois está para baixo e fica assim, né? O pensamento é bipolar. Então, é até que a gente lembra de uma trovinha que diz assim: Senhor, eu sou uma dupla assim, um anjo montando guarda para a fera que há em mim, né? Porque é bem assim mesmo, né? A gente vive aí nessa luta para manter o pensamento melhorzinho, né? O pensamento constante no bem ainda não conseguimos. No pensamento positivo ainda não conseguimos mantê-lo, né? Tem essas oscilações entre bons e maus pensamentos, não é? Mas o Divaldo Franco ensinou que quando a gente pensa algo ruim, imediatamente pense algo bom para neutralizar esse pensamento ruim, né? Já é um exercício para nos ajudar, não é fato? Muita gente pode perguntar: será que pensar mal dos outros faz mal? Faz mal. Faz mal. Por quê? Porque essa energia negativa nasceu onde? Nasceu em você. Então, quem primeiro foi atingido por essa energia ruim foi você. Então, faz mal sim pensar mal dos outros. Faz muito mal. Dizem que manter um pensamento ruim, ter um pensamento ruim, é o mesmo que você manter dentro da sua casa mental um fruto estragado. Não é? Vai estragar tudo que está lá. Então, é preciso evitar deixar lá um fruto estragado na nossa casa mental. Vamos buscar não manter um pensamento ruim, não é? Existe algum antídoto contra os maus pensamentos? Existe, né? Uma oração, uma boa música, uma boa leitura, né? Uma mensagem edificante, um trabalho, né? Ocupe as suas mãos com algo bom, um trabalho edificante, né? Faça o evangelho no lar, né? Porque no evangelho do Cristo nós vamos encontrar a fórmula para a renovação dos nossos pensamentos. Está cheio de bons exemplos no evangelho, né? Então, faça o evangelho no lar. Jesus nos recomendou: não pequeis nem por pensamento, né?
o nosso divino mestre sabia que do pensamento puro dependeria toda a felicidade do homem, tanto na terra quanto no céu. Pensamento puro. E aí a gente tem que buscar ter o pensamento melhor. Não é verdade? Então, para nós fecharmos a nossa reflexão sobre o pensamento, nós vamos buscar uma mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Momentos de Felicidade, psicografado pelo nosso Divaldo Franco. Diz assim, eu vou ler só um trecho, porque ela é um tanto extensa, então não vai ser possível ler na íntegra, mas eu vou ler um trechinho dela que diz assim: pensamento e vida, pois são termos da equação existencial do ser humano. Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram o mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice, porque nós não nos convencemos de pensar bem, de agirmos melhor para conquistarmos a vitória sobre as paixões inferiores, não é? De modo que a dor e a infelicidade é que ainda fazem parte da nossa vida, né? Então, depende de nós revertermos este quadro, não é? Pensar em coisas boas, pensar em coisas positivas, não é mesmo? Então, que a gente possa refletir sobre isso e colocar em prática, fazer esse exercício. Ai, estou pensando uma coisa ruim, pensa algo bom em cima. Né? Ah, não estou conseguindo manter o meu pensamento mais alto. Põe uma música boa, lê uma mensagem edificante, né? Faz uma prece, os bons irmãos vêm e te ajudam a se levantar. Né? Então que a gente possa fazer esse esforço de melhora, ok? Que Jesus então nos envolva, nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos.